Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos e irmãs, temos refletido sobre os mistérios da vida de Cristo. No último programa, nós abordamos os traços comuns dos mistérios de Jesus. Isso está nos parágrafos 516 a 518. Vimos que toda a vida de Cristo é revelação do Pai. Suas palavras, seus atos, seu silêncio, seus sofrimentos, sua maneira de ser e de falar, tudo é revelação do Pai. Quem me viu, viu o Pai, disse Jesus. João 14, 9. Então, tendo nosso Senhor se feito homem para cumprir a vontade do Pai, os mínimos traços de seus mistérios manifestam o amor de Deus por nós. Depois vimos também que toda a vida de Cristo é mistério de redenção. A redenção nos vem, antes de tudo, pelo sangue na cruz. Isso é fato. No entanto, o mistério da redenção ele está em ação em toda a vida de Cristo, na sua encarnação, pela qual ele se fez pobre para nos enriquecer com a sua pobreza, na sua vida oculta, em que ele era submisso aos seus pais, para nos curar da nossa própria insubmissão ao projeto de Deus. Na sua palavra, com a qual ele purificava os seus ouvintes, né? Nas curas e exorcismos que ele fazia, e pelas quais ele mesmo assumiu as nossas dores e carregou consigo as nossas enfermidades, e na sua ressurreição, pela qual ele nos justifica. Finalmente, toda a vida de Cristo é mistério de recapitulação. Recapitulação significa colocar debaixo da mesma cabeça. Caput é cabeça, é o item inicial de um livro, né? O cabeçalho, né? A gente fala cabeçalho, mas recapitulação não é fazer uma revisão como os professores em sala de aula falam. Então agora vamos recapitular a matéria, aí faz uma revisão. É muito mais, recapitular é colocar tudo debaixo da mesma cabeça. Então, quando ele se encarnou e se fez homem, recapitulou em si a longa história da humanidade. Em síntese, ele nos proporcionou a salvação, de modo que aquilo que havíamos perdido em Adão, ou seja, o fato de sermos imagem e semelhança de Deus, nós o recuperamos em Jesus. Aqui o nosso catecismo está citando Santo Irineu de Leão, na sua obra famosa Adversus Hereses, contra as heresias. Exatamente por isso, Cristo, nos diz Santo Irineu, Cristo passou por todas as idades da vida, e assim restituindo aos homens a comunhão com Deus. E aí nós chegamos ao parágrafo 519, nossa comunhão com os mistérios de Cristo. Toda a riqueza de Cristo é destinada a cada ser humano e constitui o bem de cada um. Aqui nós temos uma citação que o nosso catecismo faz de São João Paulo II, na sua encíclica Redemptor Hominis, o Redentor dos Homens. São João Paulo II diz que toda a riqueza de Cristo é destinada não só a toda a humanidade, mas é destinada a cada um de nós em particular e constitui o bem de cada um de nós. Cristo não viveu sua vida para si mesmo, mas para nós. Desde a sua encarnação por nós homens e para a nossa salvação, como nós professamos no credo niceno-constantinopolitano, é aquele credo maior, não é? Por nós homens e para a nossa salvação. Ele se encarnou, não é? E se fez homem por obra do Espírito Santo. Então, desde a sua encarnação até a sua morte pelos nossos pecados e a sua ressurreição para a nossa justificação, Jesus viveu para nós. Ele se encarnou por nós homens e por nossa salvação, credo niceno-constantinopolitano. Morreu pelos nossos pecados, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 3º. Ressuscitou para a nossa justificação, carta aos Romanos, capítulo 4, versículo 25. E São João, na primeira carta,
primeira carta de João, capítulo 2, versículo 1, ele ainda agora é nosso defensor, já que está sempre vivo para interceder por nós. Por tudo que ele viveu e sofreu por nós, uma vez por todas, ele permanece para sempre na presença de Deus em nosso favor. Carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 24. É interessante que Jesus promete que iria mandar um outro advogado, um outro defensor, porque ele mesmo é nosso advogado, ele mesmo é nosso defensor, como diz São João na sua primeira carta também, né? Se alguém pecar, temos um advogado junto do Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, ainda agora, ele é nosso defensor junto ao Pai, já que ele está sempre vivo para interceder por nós. Por isso que ele viveu e sofreu por nós, ele viveu e sofreu uma vez por todas, mas mesmo assim, ele permanece para sempre na presença de Deus em nosso favor. Parágrafo 520. Em toda a sua vida, Jesus mostra-se como nosso modelo. Ele é o homem perfeito, como nos diz a Gaudium et Spes, que é a constituição pastoral do Concílio Vaticano II sobre a Igreja no mundo contemporâneo. Gaudium et Spes, as alegrias e as esperanças, tudo isso, as alegrias e as esperanças da humanidade são alegrias e esperanças da própria Igreja, né? Então, a Gaudium et Spes, no seu número 38, vai nos dizer que Jesus é o homem perfeito, que nos convida a nos tornar seus discípulos e a segui-lo. Sempre deveria nos chamar a atenção. Jesus é apresentado pela multidão por Pilatos. Uma das imagens que eu considero mais bonitas do Senhor Bom Jesus, em que ele já coroado de espinhos, ele já vestido com o manto vermelho, ele com uma vara na mão, e Pilatos que o apresenta à multidão dizendo: eis o homem, este homo. De fato, ele é o homem perfeito. Ele nos convida a nos tornarmos seus discípulos e a segui-lo. Por seu rebaixamento, ele nos deu um exemplo a imitar. Por sua oração, ele atrai a oração. Mestre, ensina-nos a orar como João Batista ensinou os seus discípulos. Por sua pobreza, chama a aceitar livremente o despojamento e as perseguições. Então, de fato, a espiritualidade cristã é uma espiritualidade do segmento de Jesus, ou, se preferirem, da imitação de Cristo. Já tivemos a oportunidade de falar em programas anteriores que existem igrejas, particularmente nos Estados Unidos, que, levando tão ao pé da letra a imitação de Cristo, acredita que os seus fiéis devam ser batizados no Rio Jordão, já que Jesus foi batizado no Rio Jordão. E aí fazem as suas peregrinações para lá. Naturalmente, uma religião que só pode ser seguida por quem tem dinheiro suficiente para se fazer batizar às margens do Rio Jordão. Na verdade, o segmento de Cristo, a imitação de Cristo, não é tanto ir para a Palestina, morar em Nazaré, exercer um ministério ali na Galileia. Não, é imitar Jesus na nossa vida concreta. De modo que Jesus, ele nos atrai sempre. Nos atrai como exemplo a ser imitado, como modelo de oração e, pela sua pobreza, nos chama a aceitar livremente o despojamento e as perseguições. Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza hoje e sempre à vida eterna. Amém.